Olá, gente! Vamos estudar a palavra de Deus. Lá em Salmos 119, 97 diz: Como eu amo a tua palavra, penso nela o dia todo. Alguém que ama a palavra é uma pessoa que pensa nela o dia todo, porque está sempre meditando. Então, que sejamos como esse salmista, que ame a palavra de Deus, que ame a sua lei, que ame os decretos do Senhor, e nele pensará o dia todo, porque só pensa quem medita. Então vamos lá, estamos estudando Atos, vamos para o capítulo 2, pegue sua Bíblia. Eu estou usando a versão NVT, que é a versão mais atualizada. Pega a que você tem aí e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Então vamos aos acontecimentos desse capítulo. Primeiro começa a vinda do Espírito Santo. No verso 1 diz: no dia de Pentecoste. O que seria Pentecoste? Seria uma festa realizada 50 dias após a Páscoa. Foi estabelecida por Deus, mas começou lá no Velho Testamento, que era chamado de festa das colheitas, primícias ou festa das semanas, que Deus estabeleceu que após a Páscoa, 50 dias, eles deveriam fazer essa festa em agradecimento ao que o Senhor fez, as colheitas. Então eles deveriam trazer o melhor, as primícias ao Senhor, como uma forma de reconhecer que Ele era o provedor de tudo. Aí assim, como mudou este nome? Porque começou a ser Pentecostes. Deixou de ser festa das colheitas, mas é a mesma celebração. O que foi que aconteceu? A palavra de Deus, ela foi escrita no Velho Testamento, ela foi escrita em hebraico, e depois, com as mudanças, com a popularização da língua grega, foi se alterando, foi alterando devido à linguagem grega, porque 50 dias, Pentecoste representa 50. Então, eles deram o nome de Pentecoste, foi alterado por Pentecoste, devido a essa mudança da linguagem, houve essa mudança de popularização da linguagem grega. Então, eles meio que dão uma atualizada no nome, mas representa a mesma festa. Todos os anos era celebrado a mesma coisa, mas a diferença é só o nome. Por isso que tem o nome Pentecoste, mas é a mesma festa. Então, eles estavam, vamos lá, continuando aqui. Todos estavam reunidos em um só lugar. Quem estavam? O povo de Deus, os seguidores de Cristo. Como a gente viu no capítulo 1, eles se reuniam para orar, para estar reunidos, buscando a presença de Deus. E de repente de Deus, observe, de repente veio do céu um som como de um vento. Não foi um vento, não foi o fenômeno, mas o som é como se fosse um fundo musical. Bem, o Senhor colocou um fundo musical bem potente. Observe, a gente tem que observar os detalhes. Veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Então esse som começou a ecoar lá onde eles estavam, começou a vir esse som poderoso, como um vendaval, um vento forte, como um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam sentados. Eles estavam lá, provavelmente orando, buscando, como eu disse, a presença de Deus. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo. Olha só, algo semelhante, não era chamas propriamente dita, não é o fogo, mas algo semelhante, um algo sobrenatural, que eles descreviam como chamas, línguas de fogo. E o que acontecia? Pousava sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme aquilo que o Espírito Santo os concedia que falasse. Olha só,
Então algo sobrenatural aconteceu. E naquela época, muitos judeus devotos de várias nações, eles viviam em Jerusalém. Eles viviam, muitas pessoas de várias localidades e várias línguas. De repente, eles ouviram um som de vozes, meio que um barulho que está acontecendo ali, algo diferente, não era comum. Ocorria a festa todos os anos, mas nunca tinha acontecido esse alvoroço, né? Como alguns imaginou, o que está acontecendo, aquela zoada de pessoas ali, o som de vozes, alguma coisa está acontecendo. E eles saíram correndo e foram ver. E quando chegaram lá, eles ficaram surpresos, não pelo som das vozes, mas o que aconteceu é que eles estavam falando o idioma dessas pessoas. E eles ficaram admirados, porque eles não falavam esse idioma, não falavam a linguagem deles. E eles ficaram espantados, disseram: como é isso? São todos galileus. E os galileus, eles falavam em aramaico, eles não tinham outra língua além dessa, outro idioma. Eles não falavam, e eram pessoas simples, né? Como a gente já sabe que o Senhor Jesus, ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, pessoas simples, e eles, como pode? Ele está falando, eles são todos galileus. E eles são todos galileus e estamos ouvindo na nossa linguagem. Observe. E havia, naquele momento, em Jerusalém, pessoas estavam lá, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frigília, da Panfilha, do Egito, de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, cretenses, árabes. E observe, havia pessoas de várias localidades, várias nações e de várias línguas, e isso os surpreendia, porque eles ouviam falar em sua língua, algo sobrenatural. E o que eles falavam era qualquer coisa? Não, eles ouviam falar das maravilhas que Deus fez. Eles estavam falando das maravilhas que Deus fez. Então eles ficavam muito admirados, né? Aí eles, o que significa isso? E outros achavam ainda. Eles estão bêbados. Ainda zombavam, alguns zombavam. Mas Pedro, ele se posicionou. Pedro, ele não ficou calado. Ele deu um passo à frente, juntamente com seus apóstolos, e falou: escutem, preste atenção, muita atenção nessa hora, parafraseando aqui, muita atenção nessa hora, preste atenção, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Essas pessoas não estão bêbadas, são apenas 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo aqui foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. E ele diz toda a profecia de Joel 2, que está Joel 2, do 28 ao 32. Leia depois com atenção. E ele fala sobre a profecia de Joel, que disse isso aí é o que está acontecendo. Nós estamos presenciando o cumprimento dessa profecia. E ele continua ainda falando com o povo, com a multidão, porque eram milhares de pessoas. No verso 14 diz que era uma multidão. Então muitas pessoas estavam vendo isso lá, vendo esse fenômeno, né? Vendo algo sobrenatural que eles nunca tinham visto. Então ele continua falando, se dirigindo àquelas pessoas, dizendo: Deus aprovou Jesus, né, através dos milagres, através do que ele fez, através de todas as coisas que ele fez. Como sabemos, como vocês bem sabem, que Jesus ficou muito popular, né? Sabia das maravilhas que Jesus fez. Então ele era um aprovado de Deus, era um enviado de Deus.
E ele foi entregue na cruz, ele foi entregue na cruz para ser morto. E vocês, com a ajuda dos gentios, aconteceu, né? O crucificaram e o mataram. Mas Deus, glória a Deus, o livrou, né? Dos horrores da morte. Aí ele cita mais uma profecia, ele cita em Salmo 16, do 8 ao 11, ele faz uma citação de uma profecia dita pelo rei Davi. Eu vou destacar o verso 27, né, que Deus o livrou dos horrores da morte. Ele diz, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Glória a Deus. E ele diz que ele não estava citando sobre o rei Davi. Permita-me dizer aqui, ele destaca a partir do verso 29 que Davi não estava se referindo a ele, porque ele morreu, ele foi sepultado e o seu túmulo ainda está entre nós. Então ele não estava se referindo ao Davi. Davi não estava se referindo a ele, mas ele era um profeta, como diz, continua aqui, ele era um profeta. Ele estava olhando para o futuro, ele estava falando, ele estava profetizando sobre Jesus, sobre a ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso que estava acontecendo. Que a profecia foi cumprida, que Jesus ressuscitou. Que Deus o ressuscitou. E todos eram testemunhas. Todos, né? Eles, que os apóstolos, né, e outros seguidores de Jesus eram testemunhas disso, que eles viram Jesus, como Jesus passou, depois que ressuscitou, ele passou um tempo, 40 dias, se apresentando aos apóstolos e dando provas claras, né, como cita no capítulo 1, de que ele estava vivo. Aí, e ele ainda acrescenta dizendo, esse Jesus, ele foi honrado por Deus e sentou à sua direita a autoridade. Não é simplesmente sentar, mas é uma autoridade. E ele cita mais um salmo de Davi, quando diz, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Então Jesus tinha autoridade. Jesus passou, a partir do sacrifício que ele cumpriu, o plano redentor de Deus, ele cumpriu, então Deus o colocou no lugar de honra, de autoridade. E ele finaliza dizendo, né, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez. O Senhor e Cristo, o Messias, aquele que seria o libertador, Deus fez. Esse mesmo Jesus que se apresentou aqui no meio de vocês, é esse mesmo Jesus que no verso 36 ele cita, conclui dizendo, Deus o fez Senhor e Cristo. Então diz que agora quem é esse Jesus? O que Deus fez no final, quem ele se tornou. Aleluias. E aquilo partiu o coração dos que ouviam, né? Aí o que eles dizem aqui no verso 37? Então, irmãos, ele se dirigiu a Pedro, eles falam a Pedro e os outros apóstolos, irmãos, então o que devemos fazer? Né? Depois de ouvir tudo aquilo ali, tudo se cumpriu, tudo que foi profetizado no Velho Testamento estava se cumprindo aqui no Novo, então eles não tinham mais argumentação. Aí Pedro responde, vocês devem se arrepender, ser batizado em nome de Jesus e logo após receberão também essa dádiva do Espírito Santo. Olha só, precisamos, isso é algo muito importante, que a partir do verso 38, leia com atenção, que é esse passo, se arrepender
aceitar Jesus, né? Jesus é o acesso ao Espírito Santo, não tem como trocar a ordem. Através de Jesus é que nós temos o acesso ao Espírito Santo. Então, deve-se seguir esses passos, né? Primeiro, reconhecer que Jesus, né? Se arrepender, reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador. Recebê-lo como o único e suficiente Salvador. E ainda Pedro fala, e essa promessa não é só para vocês, a dádiva do Espírito Santo, aleluia, não é só para vocês, não é só para os seus filhos, mas para todos, glória para todos nós, para todos nós. Todos nós temos o direito, até os que estão longe, no verso 39, observe, são para todos. Então, é para mim, né? Como eu recebi também o Espírito Santo, para a glória de Deus. É para todos que aceitaram Jesus, que começaram a andar com Cristo. É para todos essa dádiva gloriosa de Deus. Aí Pedro continua, para finalizar a fala dele, ele diz: salve-se, aos que estavam ouvindo, salve-se dessa geração corrompida. Já está corrompida essa geração. Salve-se dela. Né? Em outras palavras, ande com Cristo, entregue sua vida para Jesus e saia dessa geração corrompida, porque já está. Esse mundo já é do maligno, como diz na própria palavra. Né? Então, saiam dessa geração. Comece a andar com Cristo. E os que acreditavam naquilo que Pedro falava, olhe só, os que creram, como é importante crer. E naquele dia houve, olhe só, um acréscimo de cerca de 3.000, fala no verso 41, cerca de 3.000 pessoas. Olha só, quantas pessoas tinha naquele dia. Quantas pessoas. Então, quantas pessoas se renderam a Cristo para a glória de Deus. Aleluia. E para finalizar, do verso 42 ao 47, ele fala sobre a comunidade dos novos convertidos. Glória a Deus, eles começaram a viver uma vida cristã, né? Uma vida cristã, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Uma vida cristã. E neles havia, olha, no 43 diz, neles havia um profundo temor. E os apóstolos, olha, um destaque aqui também. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas depois que o Espírito Santo, o poder do Espírito veio sobre eles, a presença do Espírito Santo. Eles começaram a realizar muitos sinais e maravilhas para a glória de Deus, aleluia. Olha só, as pessoas lá, os que criam, né? Todas as pessoas que creram, eles se reuniam, eles eram generosos, eles vendiam propriedades, eles eram pessoas que tinham recursos e ajudavam outros. Eles eram sempre corações generosos para a glória de Deus. Pessoas que têm recursos ajudavam outras pessoas. Eles adoravam ao Senhor. Medite nesse verso também. Eles adoravam, eles se reuniam, havia entre eles amor, alegria, generosidade, comunhão. E olha só como resultado, o Senhor a cada dia acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deus acrescentava. Porque quando nós vivemos nessa comunhão, fazendo o que tem que fazer, Deus vai acrescentando mais e mais. Então esse foi o estudo de hoje. Espero que tenha gostado, sido clara. Que Deus abençoe. E até a próxima.